Prezados alunos, continuando então a correção do nosso questionário. Questão 9. Maria Antônia é filha de Divino José e Marilza. A mãe de Divino José, Dona Gregória, casada com o senhor Angelino, é irmã de Edmilson, casada com Maria Aparecida. E ambos, Gregória e Edmilson, são filhos de Alfredo e Teodora. Tiago é o único filho de Edmilson. Maria Antônia, funcionária de um grande shopping center em São Paulo, embarcou num avião em Brasília para Paris no dia 9 de janeiro de 2003, às 23 horas. 3 horas depois, o Sistema de Aviação Nacional perdeu contato com o avião. 2 dias depois, constatou-se que a aeronave tinha caído no Oceano Atlântico e que não havia sobreviventes. Depois de esgotadas as buscas e averiguações, o corpo de Maria Antônia não foi encontrado, tendo sido, contudo, comprovado judicialmente o seu embarque na aeronave na noite do dia 9 de janeiro de 2003. Com base no exposto, responda. Letra A. Supondo que Tiago era o único parente vivo de Maria Antônia, é possível admitir que dentro da sistemática civilista pátria, ele, Tiago, será herdeiro dela, Maria Antônia? Justifique e fundamente. Primeira providência, examinar a sucessão dos colaterais. Nós vamos retornar aqui, brevemente, ao Código Civil de 1916. Lá no artigo 1612, do Código 16, o legislador ele conferia legitimidade sucessória ao colateral até o 6º grau. Só que em 1945, nós tivemos um decreto-lei, o Decreto-Lei 8.207 de 45, ele alterou a redação desse artigo, do artigo 1612 do Código Civil de 16, e restringiu, portanto, a sucessão do colateral. Então, teria legitimidade sucessória o colateral até o 3º grau. Por fim, no ano seguinte, o Decreto-Lei 9.641 de 46, ele modificou novamente a redação do artigo 1612 do Código Civil 16 e conferiu legitimidade sucessória aos colaterais até o 4º grau. E por fim, agora o Código Civil de 2012, no seu artigo 1839, manteve então a redação da última alteração do artigo 1612 e o colateral hoje, ele tem legitimidade sucessória se ele for colateral até o 4º grau. Então, a pergunta é, supondo que Tiago era o único parente vivo de Maria Antônia, é possível admitir que ele seria beneficiado nessa herança? Então, vamos verificar qual que é a relação de parentesco entre Tiago e Maria Antônia. Para verificar a relação de parentesco, você tem que examinar o artigo 1594 do Código Civil. Diz assim o artigo 1594. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Então vejam bem, se vocês desenharem aí todas essas pessoas, se vocês fizerem um diagrama, na verdade, se vocês fizerem um diagrama referente a esses parentes que eu mencionei, nós vamos ter o seguinte. Lá em cima no topo, você tem Alfredo casado com Teodora. Aí você vai puxar uma linha, você vai colocar de um lado Gregória, de outro lado Edmilson, como sendo filhos de Alfredo e Teodora. Do Edmilson, você vai puxar uma linha e colocar o Tiago como sendo filho dele. A Gregória é casada com o Angelino. Você puxa uma linha na lateral e coloca o Angelino. Na sequência, nós temos o filho dele, que é Divino José, casado com Marilza. E você puxa uma linha trazendo a Maria Antônia. Qual que é a situação aqui do enunciado? Maria Antônia faleceu e o único parente aqui dela é o Tiago. E nós sabemos que o Tiago é colateral, que ele não descende dela, ele não está na linha reta, ele é colateral. Pergunta, ele vai ser sucessor da Maria Antônia na sucessão legítima? O que nós temos que fazer? De acordo com a regra do artigo 1594. Nós vamos ter que subir até o ascendente comum e descer até o Tiago. Vamos fazer isso? Então, Maria Antônia, ela é filha de Divino José e Marilza, 1º grau. Nós vamos ter que subir mais um grau. Gregória, 2º grau.
Alfredo e Teodora, que são os avós de Maria Antônia. Bisavós, melhor dizendo. Terceiro grau. Desça aqui para o Edmilson, que é o pai do Tiago. Quarto grau. E depois eu desço no Tiago, quinto grau. Então, Maria Antônia é parente em quinto grau do Tiago. Nós vimos agora que o artigo 1839 do Código Civil de 2002 diz que os colaterais, eles herdam na sucessão legítima até o quarto grau. Tiago é de quinto grau, não é? Sim, Tiago é de quinto grau. Se tem legitimidade sucessória, só o colateral, que vai até o quarto grau, qual que é a resposta aqui? Em relação à letra A. A letra A pergunta assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Supondo que Tiago seja o único parente vivo de Maria Antônia, ele vai poder herdar na sucessão legítima? Resposta, não. Por quê? Porque Tiago é parente colateral de Maria Antônia em quinto grau. E o Código Civil, no artigo 1839, confere legitimidade sucessória na sucessão legítima para o colateral até o quarto grau. Portanto, Tiago fica excluído da sucessão de Maria Antônia. Letra B. Vamos lá, descendo. Qual será a data da abertura da sucessão? Fundamente. Nós sabemos que a data da abertura da sucessão é a data da morte do autor da herança. Maria Antônia, nós temos a informação aqui no enunciado, que ela embarcou em um avião, foi do Rio de Janeiro para Paris, e o avião caiu no Oceano Atlântico, e o corpo dela não foi encontrado. Então, nós não temos a prova direta da morte de Maria Antônia. Nós temos, sim, a comprovação de que ela teria embarcado neste avião. Qual que vai ser a data? Essa aqui é a hipótese que nós temos lá no artigo 6º do Código Civil. A morte dela, ou no artigo 7º. Artigo 6º e 7º. A morte dela vai ser declarada por sentença. E a sentença vai fixar a data da morte. Então, qual que vai ser a data da abertura da sucessão? A data fixada pela sentença que declarar a morte. Tá? Não é necessário aqui, nesse caso, como é de conhecimento de vocês, todo aquele procedimento de ausência previsto lá no artigo 22 do Código Civil. Não é necessário. O procedimento aqui é do artigo 6º, dos artigos, 6º e 7º do Código Civil. Então, qual será a data da abertura da sucessão? A data da abertura da sucessão será a data em que a sentença fixar, por força do artigo 7º do Código Civil Brasileiro. E assim nós encerramos a análise da questão de número 9. Passemos então à análise da questão número 10. Natiele, 2 anos de idade, é filha de João e Maria, casados no regime de comunhão universal de bens. Num trágico acidente automobilístico, Natiele e João vêm a óbito na mesma data. Natiele tinha em depósito R$200 mil, herança deixada por seu avô materno. João, em conjunto com a esposa, tinha um patrimônio de 5 milhões de reais. Com base no exposto, responda. Letra A. Supondo que os pais de João estejam vivos, como ficará a sucessão na hipótese de comoriência? O que é a comoriência? Artigo 8º do Código Civil. É a morte simultânea de 2 ou mais pessoas. É uma pressuposição que 2 ou mais pessoas faleceram no mesmo dia e no mesmo instante. Isso é comoriência. Então, observação, muita atenção no enunciado da questão. Aqui diz que Natiele e João, eles faleceram na mesma data, mas não diz que faleceram no mesmo instante. Então, você não vai pressupor comoriência. Na letra A, você vai pressupor, porque aqui o enunciado diz hipótese de comoriência. Mas atenção, quando você estiver resolvendo alguma questão análoga. Tá? Comoriência é morte simultânea, no mesmo instante, não na mesma data. Então, por exemplo, se a Natiele tivesse falecido 8 horas da manhã e o João falecido meio-dia ou no final da tarde, era comoriência? Não era comoriência. Em que pese eles terem falecido na mesma data. Então, a primeira observação é essa. E o enunciado, vocês percebem, a princípio ele não diz que o pai e a filha que são comorientes. A letra A pressupõe. Então vamos lá. Supondo que os pais de João estejam vivos, como ficará a sucessão na hipótese de comoriência? São 2 pessoas, né? Nós temos a Natiele e nós temos o João. Nós vamos ter que analisar a sucessão de Natiele e vamos ter que analisar a sucessão de João. A Natiele é a filha do casal, é a filha de João e Maria. Maria era casada com João, Natiele era filha do
casal. Então, em relação a Maria, quem que faleceu? O marido e a filha. Então, na hipótese de comoriência, qual que é a consequência jurídica? Natiele e João não herdam um do outro. É como se um não existisse para o outro. E nesse sentido, então nós temos que analisar a ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil. Descendentes em concorrência com cônjuge, ascendentes em concorrência com cônjuge, cônjuge e colaterais até o 4º grau. Então vamos analisar a hipótese de comoriência. Vamos analisar a sucessão de João, na sequência analisaremos a sucessão de Natiele. O João então faleceu e a Natiele faleceu. Então ambos faleceram no mesmo instante, hipoteticamente no mesmo instante. Comoriência, um não herda do outro. Primeira observação, então, em relação à sucessão de João. Não há descendentes. Se a Natiele morreu junto com ele, hipótese de comoriência, um não herda do outro. Então, não há descendentes. Na linha sucessória, em segundo lugar, são chamados ascendentes em concorrência com o cônjuge. Não é isso? Tá, e o enunciado aqui forma que os pais de João estão vivos. Não é isso? Então, a herança, na hipótese da sucessão de João, ela vai ser dividida conforme o estatuto previsto no artigo 1837 do Código Civil. 1/3 da herança vai ficar com Maria, a esposa de João. E 2/3 da herança vai ser deferido aos pais de João. Então essa é a solução. Lembrando que eles são casados no regime da comunhão universal de bens. Então Maria tem direito à meação. Meação não se confunde com herança, é direito próprio, oriundo do regime de bens adotados por ocasião do casamento. Tá? Então Maria ela vai ter a meação e vai ter 1/3 da herança. Essa é a sucessão de João. Vamos analisar a sucessão de Natiele. Por óbvio, é uma criança de 2 anos. Ela não tem nem descendentes e nem cônjuge. Na linha sucessória, nós temos aqui na sequência os ascendentes. Tá. O pai dela é comoriente dela. Então, o João não herda, só a mãe dela. Não é? Mas qual que é o patrimônio? O patrimônio de Natiele? 200 mil reais. Não é? Então, a mãe dela vai herdar os 200 mil reais. E assim nós analisamos a sucessão de Natiele. E a questão, a letra A dessa questão, então, fica concluída. Vamos analisar a letra B. Supondo que os pais de João estejam vivos, como ficará a sucessão na hipótese de premoriência de João? Só um minutinho, deixa eu analisar aqui a questão, a letra A. Do mesmo jeito. Letra B. Supondo que os pais de João estejam vivos, como ficará a sucessão na hipótese de premoriência de João? Aqui, a hipótese é, eles morreram na mesma data, só que o João morreu primeiro e depois morreu a filha, a Natiele. Então, a solução é completamente diferente. Vejamos, vamos analisar a sucessão de João. O primeiro sucessor, no artigo 1829, são os descendentes em concorrência com o cônjuge. O cônjuge, nessa hipótese, ele não vai herdar, ele só vai ter direito à meação em razão do regime de bens, comunhão universal de bens. E quem que era a sucessora dele aqui? A Natiele, a filha de 2 anos. Não é? Então, a herança de João, ela vai ser integralmente, péssimo, né? A herança vai ser deferida integralmente a Natiele, a filha de João. Nem Maria e nem os pais de Maria herdariam nessa hipótese, ou os pais de João, porque ele tem um descendente vivo que lhe sobreviveu. A filha dele morreu depois. Então ela recebeu a herança, diferente da hipótese de comoriência. Na comoriência ela não herdaria, mas aqui o pai morreu primeiro. Então a herança ela é deferida, melhor dizendo, integralmente à filha Natiele. Mas depois a Natiele falece e nós temos que analisar a sucessão dela. Com a pré-morte do pai, o patrimônio deixado por Natiele vai ser de 2.700.000, né? 2.700.000. O patrimônio do João aqui era de 5 milhões, lembra que o enunciado diz isso? Então a metade do patrimônio dele é de 2.500.000, porque a mãe, Maria, tem direito à meação. Ela tinha 200.000. 200.000 mais 2.500.000 é igual a 2.700.000. Natiele não tem descendentes, é uma criança de 2 anos e muito menos cônjuge, né? Então, ela falece. Ela não tem descendentes e nem cônjuge. Quem vai ser chamado aqui para herdar? No caso, os ascendentes. Então, como o pai já está morto,
a herança ela vai ser deferida integralmente à mãe de Natiele, a senhora Maria. E assim nós solucionamos a letra B. Passemos a análise da letra C. Supondo que os pais de João estejam vivos, como ficará a sucessão na hipótese de premoriência de Natiele? Então agora é diferente. Na letra A, comoriência, os dois morreram simultaneamente. Letra B, o João morre primeiro, a Natiele depois. Aqui, a filha morre primeiro. Qual que é a solução? Então vamos lá. É a sucessão de Natiele primeiro, que ela morreu primeiro, né? Então, como se trata de uma criança de 2 anos, nós já falamos, não tem descendentes e nem cônjuge. Quem vai ser chamado aqui na linha, aqui na próxima sucessão? Os ascendentes. Então são chamados ascendentes. João e Maria. Então o patrimônio do casal João e Maria vai ser composto do patrimônio que ele já tem, de 5 milhões, mais os 200 mil que eles herdaram da filha. Então vai ser de 5 milhões e 200 mil. Agora, vamos analisar a sucessão de João. O único descendente de João, que era Natiele, falecida. Então ele não tem descendentes. A esposa não concorreria em razão do regime de bens. 1829, inciso 1. O cônjuge, no caso a Maria, ela não participa da sucessão aqui, conforme eu já disse, em razão do regime de bens, na primeira linha. Na segunda linha, nós temos aqui os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então a Maria, ela vai ter direito, por força do artigo 1837, a 1/3 da herança. E 2/3 serão deferidos aos pais de João. Então essa é a solução da letra C, tá? Então muita atenção em relação a essa questão da premoriência e da comoriência, tá? A solução é completamente diferente. Comoriência, mortos simultaneamente. Premoriência, a transferência do patrimônio, se são herdeiros entre si, tá? É esse raciocínio que essa questão exigiu de vocês. Passemos a análise da questão 11. Wesley, Thales, Tuane, Magdiel, Eliel, Vitor e Pedro Augusto são filhos de João Nunes Moraes, casado com Gilvânia Aparecida no regime de separação obrigatória de bens. João Nunes veio a falecer de morte natural aos 87 anos no dia 17 de fevereiro de 2013. O acervo hereditário compunha um patrimônio no valor líquido de 560 mil. Wesley e Thales são devedores solidários da Sociedade Empresarial Alfanumérica S.A., cujos títulos, vencidos e protestados em cartório, somam o montante de R$ 73 mil. No dia 8 de março de 2013, a empresa Alfanumérica S.A. interpelou judicialmente seus devedores, Wesley e Thales, a se manifestarem acerca da aceitação ou renúncia da herança. Com base no exposto, responda. Letra A. Se o prazo fixado pelo juiz transcorrer em albis ou em branco, qual será a consequência jurídica? E qual o prazo máximo a ser fixado para a manifestação? Justifique e fundamente. Resposta, artigo 1807 do Código Civil. Se o prazo transcorrer em albis ou em branco, há uma presunção absoluta, presunção legal absoluta, de que os herdeiros aceitaram a herança. Não existe renúncia tácita nem renúncia presumida. Não existe. Então, para que se renuncie, nós vamos tratar disso em outras questões, é necessário uma manifestação volitiva, uma manifestação de vontade por parte dos herdeiros. Então, não existe renúncia tácita. Foi notificado, foi interpelado judicialmente, o silêncio dele é considerado pela lei como silêncio eloquente. Vai presumir-se que ele aceitou a herança. E o prazo aqui é de 30 dias, tá? O prazo para que o herdeiro interessado se manifeste não pode ser superior a 30 dias. Então, esse é o prazo estipulado pelo artigo 1807 do Código Civil. Letra B. Se os requeridos se manifestarem recusando a herança, qual será a consequência jurídica? A renúncia poderá ser anulada? Justifique fundamente. Olha só, se eles recusarem a herança, a cota parte que lhe seria deferida por lei, aqui na sucessão legítima, ela retorna, como regra, ao monte partilhável e vai acrescer a parte dos demais herdeiros legítimos. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser obrigado a aceitar herança contra a sua vontade. Nessa hipótese, poderão os credores dos herdeiros renunciantes, como vocês sabem, com autorização do juiz, aceitar a herança.
nos termos do artigo 1813 do Código Civil. A pergunta aqui, a renúncia poderá ser anulada? Justifique fundamente. A renúncia, como regra, ela não pode ser anulada, exceto se o ato que consubstanciou, ou seja, que materializou a renúncia, ele estiver vício de vontade, dolo, erro, coação, estado de perigo, etc. O que a lei não permite é a revogação. Artigo 1812 do Código Civil. Você não revoga renúncia, você anula a renúncia se ela estiver viciada. Se quem declarou a vontade, quando declarou, ele interpretou de forma equivocada o ato que o fez renunciar. Ok? E assim nós analisamos a letra B. Passemos à análise da letra C. Qual providência, poderá ser adotada pela Sociedade Empresarial Alfanumérica S.A. para resguardar seus interesses na hipótese de renúncia da herança? Olha só. Então vamos imaginar aqui que a herança foi renunciada por esses dois herdeiros aqui que devem para a empresa. Ela pode fazer alguma coisa? Existe alguma possibilidade dela intervir nessa renúncia? Resposta: não. Ela não vai intervir na renúncia no sentido de obrigar os herdeiros a aceitar. Não existe essa possibilidade. O que pode fazer, o que a empresa Alfanumérica S.A. pode fazer, é pedir ao juiz para que ela, empresa, na condição de credora dos herdeiros renunciantes, se habilite nos autos do inventário e aceite a herança nos limites do crédito desses herdeiros renunciantes. Só que não basta se habilitar. O juiz ele vai verificar se a renúncia desses herdeiros devedores da empresa alfanumérica, se ela é ou não prejudicial aos interesses empresariais. Então, se o juiz entender que ela não é prejudicial, ele vai indeferir o pedido e não vai admitir, portanto, a habilitação da empresa nos autos do inventário. Tá? Só que tem um detalhe. É óbvio que o exame dessa questão de ser ou não prejudicial aos interesses do credor ou haver algum prejuízo, isso mesmo, haver prejuízo para os credores, tem um detalhe, isso demora um prazo. Não é hoje, eu peticiono hoje, junto a petição aos autos do inventário, hoje de manhã e à tarde o juiz decide. Não é assim. Isso demora semanas, meses, às vezes um ano, pode demorar até ano. O que o credor pode postular em juízo para poder resguardar os seus interesses? Invocando o poder geral de cautela do magistrado, a empresa aqui, Alfanumérica S.A., ela pode pedir que sejam suspensos os efeitos da renúncia até a decisão do magistrado, se prejudica ou se não prejudica os interesses do credor. Ok? E tem mais um detalhe, para finalizar aqui essa letra, né? Letra C. A renúncia, ela não vai beneficiar o credor no que diz respeito à cota-parte renunciada. Então, o credor, se for admitida a sua habilitação nos autos do inventário, ele vai se beneficiar no limite do crédito. Então, se ele tinha um crédito de 50 mil, ele vai ficar com 50 mil. A outra parte remanescente vai acrescer ao monte partilhável. Letra D. Imagine que o patrimônio de Wesley seja de 1 milhão e que haja ônus reais diversos e outros gravames no valor de 270 mil e que o mesmo seja casado no regime de comunhão universal de bens. Suponha que Thales seja solteiro e tenha patrimônio de 290 mil, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Se os devedores da empresa Alfanumérica S.A. renunciassem à herança, o juiz deveria deferir eventual pedido de habilitação para aceitação em nome dos renunciantes? Justifique a sua resposta. Aqui você tem parâmetro para poder examinar se a renúncia prejudica ou não os interesses dos credores. Então vejam só, nós temos aqui um patrimônio do Wesley de 1 milhão e está gravado só 270 mil. Nós temos o patrimônio aqui do Thales, 290 mil e não tem nenhum ônus sobre esse patrimônio. A dívida dos dois, dívida solidária, é de 73 mil. Então, objetivamente, você percebe que a renúncia da herança aqui, ela, de longe, ela não prejudica os interesses do credor. Então, nessa hipótese, o juiz ele vai indeferir o pedido de aceitação de renúncia aqui o pedido de habilitação da empresa alfanumérica nos autos de inventário,
em razão da renúncia desses herdeiros, que são os seus devedores. Nessa hipótese, conforme já esclareci, o juiz não vai admitir a empresa alfanumérica nos autos do inventário, porque ficou claro que não há prejuízo. E assim, nós solucionamos a questão de número 11. Vocês observam aí, só para poder arrematar, que a empresa alfanumérica, ela tem outros meios, né? Ela tem outros meios para poder constranger esses devedores a promover o pagamento da dívida. Eles têm patrimônio, tá? Então não podem intervir nesse sentido aqui, ok? Passemos à análise da questão de número 12. Mara Lima era casada com Rodolfo Pamplona, sob o regime de separação absoluta de bens. O casal tinha 4 filhos, André, Bruno, Carlos e Daniel. Em abril de 2008, Rodolfo Pamplona faleceu, vítima de um acidente de veículo automobilístico na capital paranaense. Um mês depois, Mara Lima constatou que estava grávida do 5º filho. Rodolfo tinha um patrimônio avaliado em R$1,5 milhão antes do casamento. E após o seu matrimônio, adquiriu outros bens. E o seu patrimônio passou ao montante de R$3 bilhões. Rodolfo deixou em testamento uma casa no centro de Curitiba para sua mãe e um sítio em Atibaia para o seu irmão primogênito. A casa foi avaliada em R$900 mil. O sítio, por sua vez, foi avaliado em R$700 mil. Mara Lima, ao tomar conhecimento do conteúdo do testamento, indignou-se contra o falecido marido e procurou aconselhar-se com um advogado para esclarecer dúvidas acerca de eventual nulidade do testamento. E se o filho ou a filha, que ela esperava, poderia ou não herdar. Questionou ainda sobre a sua condição de meeira e herdeira. Faça as vezes de um advogado contratado por Mara Lima e oriente fundamentadamente a matéria. Para responder essa questão, nós vamos dividir a resposta em 3 temas. Primeiro, nós vamos analisar aqui o direito à meação e a herança do cônjuge sobrevivente. Depois, nós vamos analisar a possibilidade desse filho concebido, esperado por Maria Lima, ser herdeiro. E depois nós vamos analisar a eficácia do testamento. Então vamos lá. A análise do direito à meação e a herança do cônjuge sobrevivente, Maria Lima. O regime adotado, conforme o enunciado da questão, foi o regime da separação absoluta de bens, que está previsto no artigo 1687 do Código Civil. Então não há direito à meação. Então esse regime aqui, ele afasta o direito à meação. Quanto ao direito de herança do cônjuge sobrevivente, é necessário você examinar o artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Se você fizer uma interpretação literal, gramatical do artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, você vai perceber, e a doutrina interpreta de forma unânime, que o casal que adota o regime da separação absoluta, que é também chamado de separação consensual, separação convencional de bens, teria direito à concorrência sucessória com os descendentes do autor da herança. Então, a interpretação doutrinária unânime é de que o cônjuge que adotou o regime da separação convencional, consensual ou absoluta, e eu estou utilizando as 3 terminologias porque cada doutrinador utiliza uma, para vocês não terem dúvida. Então, optou por esse regime, de acordo com o entendimento unânime da doutrina, o cônjuge terá direito à concorrência sucessória com os descendentes do autor da herança. Só que nós temos uma questão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial número 992749 do Mato Grosso do Sul, recurso especial 992749 do Mato Grosso do Sul, foi julgado e relatado pela ministra Nancy Andrighi, que foi publicado no Diário da Justiça no dia 5 de fevereiro de 2010. Interpretou de forma completamente diferente. O que a doutrina defendia há décadas, o STJ deu uma outra interpretação nesse precedente. O STJ entendeu que o regime da separação de bens, o regime da separação legal de bens, é gênero que compreende 2 espécies. Você tem um regime da separação legal
e tem um regime da separação convencional. Repito, o STJ entendeu que o regime da separação obrigatória de bens compreende dois regimes. O regime da separação legal, que é aquele imposto pela lei, 1641 do Código Civil, e o regime da separação convencional, 1687, é aquele que decorre da vontade das partes. Para o STJ, independentemente do regime, não há direito à concorrência sucessória. Essa interpretação ela foi duramente criticada pela doutrina. Tá? É um precedente do STJ e até hoje é muito criticado pela doutrina. Raramente essas questões chegam ao STJ, raramente chegam. Tá? Mas a doutrina entende que esse precedente aqui, a tendência é que ele seja modificado e que a interpretação doutrinária unânime do artigo 1829, inciso 1, prevaleça. Qual seja, os cônjuges optaram pelo regime da separação absoluta, consensual ou convencional de bens, têm direito sim à concorrência sucessória com os descendentes do autor da herança. 1829, inciso 1, Código Civil. Vamos analisar agora a possibilidade de o filho esperado por Mara Lima ser herdeiro legítimo do falecido pai. A legitimidade sucessória, na sucessão legítima, ela está prevista no artigo 1798. Lá nós temos assim, ó, legitima-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas na data da abertura da sucessão. Logo, não há dúvidas. O filho esperado por Mara Lima, ele é sucessor legítimo de seu falecido pai. Quando o Rodolfo Pamplona faleceu, a sua esposa já estava grávida. Então, o filho já estava concebido, aqui na terminologia da lei. Tá? Nós sabemos que existem aqui três correntes que disputam a personalidade jurídica do nascituro. Nós temos a corrente condicionalista, nós temos a corrente concepcionista e a corrente natalista. Essa discussão ela é irrelevante para a solução do problema. Tá? Nós temos que no artigo 1798, o filho esperado por Mara Lima, ele tem sim legitimidade sucessória. É claro, ele tem que nascer vivo. Né? Se ele nascer vivo, a herança vai ser transmitida a ele. Se ele nascer morto, a herança não será transmitida. E por fim, vamos analisar a eficácia do testamento. Nós vamos partir do pressuposto que o testamento ele é válido, tanto em relação à forma quanto ao conteúdo. Não há vício, então, nem de forma e nem de conteúdo. Nós sabemos que o nosso direito, o direito brasileiro, ele adotou como regra o sistema da divisão necessária. Isso significa que, no Brasil, a liberdade de testar ela é limitada, uma vez que a lei ela estipula imperativamente que uma porção da herança ela pertence a determinadas pessoas, quando essas pessoas existirem. São os denominados herdeiros necessários. Artigo 1845 do Código Civil, ascendentes, descendentes e cônjuges. Então, 50% do patrimônio de pessoas que têm herdeiros necessários, ele não poderá dispor, porque pertence de pleno direito aos herdeiros necessários. Então, a primeira observação é essa. Então, no primeiro momento, a gente vê que o total do patrimônio do falecido era de 3 milhões. Se o patrimônio dele era de 3 milhões, e ele só podia dispor de 50%, por força do artigo 1845, 1846 e 1789 do Código Civil, quando você soma aqui o valor da casa e o valor do sítio, você tem 1.600.000. Então, passou da metade. É claro que o testamento ele não vai ser nulo por isso. O que teria que ser feito? Você iria ter que reduzir essa disposição testamentária. Então, 100 mil aqui, você tem que reduzir, para ficar só em 1.500.000. Então, os beneficiários aqui, eles iam ter que trazer para o bojo do inventário 50 mil cada um. Não se anula o testamento. Ok, só que nós temos um detalhe. Você tem que conhecer a regra do artigo 1793 do Código Civil, que tem a seguinte redação. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando o testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Aqui está muito claro que Rodolfo Pamplona não sabia que a esposa dele estava grávida. Aliás, ela própria constatou a gravidez depois da morte do falecido marido.
a morte do falecido ficou ótimo, né? Após a morte do marido. Então, como o Rodolfo Pamplona ignorava a existência do herdeiro, o testamento, então, ele se rompe. Ou seja, ele se torna ineficaz em todas as suas disposições, ainda que não atingisse a legítima dos herdeiros necessários. O testamento se rompe, tá? Então, nesse caso aqui, como que você vai orientar essa mulher aí, a Mara Lima? Né? Você vai orientar ela o seguinte, quais são as perguntas dela? Ela perguntou assim, ó, se ela ostentava a condição de meeira, de herdeira. Então, de meeira, não, regime da separação absoluta de bens. Herdeira, de acordo à interpretação doutrinária, sim. De acordo à interpretação desse precedente que eu mencionei para vocês do STJ, não. Se o filho dela podia herdar, se ele tinha legitimidade, perfeitamente. Em relação ao testamento, a eficácia do testamento. O testamento ele é ineficaz por força do artigo 1973 do Código Civil Brasileiro. E aqui nós encerramos essa questão e faremos análise das demais questões no próximo bloco. Até lá.